Boa noite, bem-vindo ao Seminário Talmide. Estamos aqui para mais uma aula sobre o Evangelho e a conversão bíblica. Na aula de hoje vamos começar a falar acerca do terceiro ponto da mensagem do conteúdo do Evangelho, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Primeiro aspecto que sempre deve ser apresentado às pessoas, ensinado, demonstrado é acerca de Deus. Deus, Criador, justo e santo. O segundo aspecto a ser apresentado é acerca do homem. Quem é o homem diante de Deus? Um pecador perdido, gravemente culpado diante de Deus. O pecado não é algo que deve ser amenizado, mas deve ser mostrado com toda a sua seriedade, como a Bíblia mostra. E hoje vamos começar a estudar sobre o terceiro ponto dessa mensagem, que trata acerca de Jesus Cristo, o Salvador. O homem estava perdido e necessitava que alguém pagasse o preço, sofresse o castigo diante de Deus pelo homem. E esse foi exatamente o Senhor Jesus Cristo. Deus ha operado e atuado para salvar os pecadores desde o início. O homem está tão perdido por causa do pecado que o homem não tem nem a capacidade, a condição de tomar a iniciativa para buscar salvação ou reconciliar-se com Deus. Quando nós vamos lá para Gênesis e olhamos para a história lá do Jardim do Éden, nós vemos que o homem pecou. E qual foi a atitude do homem quando ele pecou? Esconder-se de Deus. O homem não pensou: o que eu posso fazer para resolver o problema? O que será que eu posso fazer para ficar bem com Deus? Para voltar a ficar tudo bem? Não. O homem simplesmente fugiu e se escondeu e nem sequer pensou em alguma possibilidade, em alguma coisa que ele pudesse fazer para amenizar a ira de Deus ou a culpa que ele tinha diante de Deus. Então, nós temos que entender que quem sempre atuou e operou desde o início para resgatar e para salvar o homem é o próprio Deus. Então, entendemos que a salvação não é obra do ser humano, é obra divina. A iniciativa da salvação nunca é do homem, sempre foi e sempre será de Deus. A vinda de Jesus é uma boa notícia da parte de Deus para o mundo destruído e morto aos pés do pecado. Então nós vemos que como Deus vê o pecado e como ele tem que tratar com o pecado e a condição que o homem está diante de Deus, de pecador perdido, é uma coisa terrível. Podemos chamar isso de má notícia. E agora nós vamos tratar da boa notícia, que é justamente o que Jesus fez para salvar o homem. O primeiro anúncio da boa notícia foi feita pelo próprio Deus, ainda lá no Jardim do Éden, e nós podemos ler em Gênesis capítulo 3, no versículo 15, quando o Senhor disse o seguinte: porém a inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, o primeiro anúncio da boa notícia da salvação do homem, o próprio Deus fez ainda lá no Jardim do Éden. Quando o homem pecou, seria expulso do jardim, mas ele já saiu do jardim com uma promessa de Deus de que ele salvaria o homem que havia pecado. A Bíblia é uma história da contraofensiva de Deus com relação ao pecado. É a história de como Deus se revelou à humanidade durante toda a história para alcançar o homem. A Bíblia é uma história de redenção, história da redenção de Deus para o homem. Em Gênesis capítulo 22, no versículo 4 ao 9, nós podemos ler:
Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e o colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Essa expressão, Deus proverá para si, muitos cristãos usam por aí, né? Jeová, Jirê, o Senhor que provê, e aplicam isso muito para o aspecto material. O Deus que provê, Deus da provisão. Mas só que o texto aqui, a expressão é usada tratando da salvação do homem. Deus é quem provê a salvação. Abraão foi cumprir o que Deus havia mandado pela fé, obedecendo ao que Deus estava ordenando. Ele não tinha um cordeiro para oferecer. O que ele teria que oferecer era o seu próprio filho. Mas ele disse para o seu filho: o Senhor proverá para si um cordeiro. E porque Abraão creu e obedeceu, de fato, no momento em que ele foi cumprir aquilo que Deus estava ordenando que ele fizesse, Deus ordenou que ele parasse, que não fizesse aquilo, e então ele viu um cordeiro preso que ele ofereceu em lugar do seu filho. Então, o que essa história nos mostra? Como Deus, em toda a história, vai se revelando e vai apontando para a salvação que Ele mesmo traria para a humanidade, para o homem. Em Êxodo capítulo 12, nós vamos encontrar também, Êxodo capítulo 12, quando o povo de Israel estava saindo do Egito e Deus ordenou que eles comemorassem, celebrassem a Páscoa. Ali foi instituída a Páscoa. E a Páscoa, a celebração da Páscoa tinha um elemento importantíssimo. Você pode ler em Êxodo capítulo 12, do versículo 21 em diante. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai um molho de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta de sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. A Páscoa, o sacrifício da Páscoa, representava o sacrifício do Cordeiro de Deus futuramente. Era o Cordeiro, o sangue do Cordeiro, que livraria os israelitas, no caso ali no Egito, da morte que estava vindo sobre todo o Egito. Então, nós vamos encontrar em João, capítulo 1, versículo 29 e o versículo 36, João Batista apontando para Jesus e dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E no versículo 36, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Então,
o sacrifício da Páscoa, a instituição da Páscoa, o Cordeiro da Páscoa no Antigo Testamento apontava para Jesus, o Salvador de Deus para a humanidade. Em Números capítulo 21, no versículo 4 ao 9, Números capítulo 21, do 4 ao 9. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Moisés, contra Deus e contra Moisés, por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. E fez Moisés uma serpente de bronze, e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. E vamos encontrar no Novo Testamento a concretização desse anúncio que foi feito lá no Velho Testamento. João capítulo 3, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14 e 15. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Assim como o povo de Israel era salvo do veneno da serpente, quando olhavam para aquela serpente de bronze numa haste, assim também todos aqueles que olham para Jesus na cruz são salvos por ele. Jesus é o Salvador. Em 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. No Salmo 89, versículo 3 e 4, nós lemos: fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi meu servo, para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Davi era uma figura de Jesus como rei. Em Mateus capítulo 12, o versículo 23, Mateus 12, versículo 23. E toda a multidão se admirava e dizia: é este porventura o filho de Davi? Capítulo 22 de Mateus, versículo 42. Mateus 22, versículo 42. Que pensais vós de Cristo? De quem é filho? Responderam-lhe eles: de Davi. Então nós vemos como o Velho Testamento vai mostrando todo o plano, toda a revelação de Deus acerca do seu Salvador, que seria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, seria levantado numa haste, ou seja, numa cruz, era o rei que estaria salvando o povo. E ainda em 2 de Samuel, no capítulo 7, 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 12 e 13.
Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Apontando para Jesus, a descendência de Jesus. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo 29, Atos 2, versículo 29, o apóstolo Pedro estava pregando seu primeiro discurso, e ele disse assim: irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, de quem que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvides, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certo, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Em Apocalipse capítulo 5, no versículo 5, Apocalipse 5:5, está escrito: todavia um dos anciãos me disse: não choreis, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. E no capítulo 22 de Apocalipse, no versículo 16, a Bíblia diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Então, a Bíblia nos mostra que a contraofensiva de Deus acerca do pecado está desde o início da humanidade, desde quando o homem pecou. Deus atuou e operou em todo o tempo para salvar, para resgatar o homem. Então, na próxima aula nós vamos estar tratando sobre os diferentes aspectos da pessoa de Jesus Cristo como o nosso Salvador. Que o Senhor esteja te abençoando ricamente.